Boa tarde, pessoal, tudo bem? Começando mais um Drivecast e hoje já chegamos ao episódio 154. Olha só que bacana, pessoal. E hoje também não poderia deixar de ser, nós estamos com mais uma convidada muito especial da nossa comunidade brasileira aqui no Japão, tá? Logo logo pedi para ela se apresentar, porém, como sempre antes, agradecer primeiramente nossos patrocinadores, nossos apoiadores, né? Agradecer primeiramente aqui ao... Todo mundo já conhece aqui, né? O Açaí Motion, tá dando reflexo, mas tá aqui, né? Acredito que todo mundo já conhece, mas se porventura alguém ainda não conhece o Açaí Motion, tá? O Açaí Motion é energético brasileiro, tá? Que ele é envasado aqui no Japão. O Açaí Motion ele oferece não apenas o poder revitalizante das vitaminas do açaí, mas também a cafeína natural do guaraná e a cor vibrante da cenoura negra, além de ser formulado com redução de açúcar e é totalmente livre de proteína animal, tornando-se uma escolha ideal para crianças, atletas e idosos também, tá bom? Algumas características principais seria aroma de tutti-frutti, não contém taurina, é livre de glúten. No caso, o extrato de açaí seria rico em vitaminas do complexo B. O extrato de guaraná seria fonte natural de cafeína. O extrato de cenoura negra seria corante natural e baixo teor de açúcar, apenas 32 calorias a cada 100 ml, tá? Dica de consumo, aprecie gelado, puro ou como base em drinks. Outra dica seria evite agitar antes de abrir, tá bom? Do resto é só apreciar o Açaí Motion, que é muito bom mesmo, tá bom? Então, muito obrigado ao Açaí Motion, obrigado ao Santana, né, que é o responsável do Açaí Motion aqui na Ásia. Muito obrigado. E também agora agradecer a BRJP Seguros, né? A BRJP Seguros, ela oferece vários tipos de seguros, tá? Ela oferece seguro de carro, seguro de moto, seguro para pet, seguro de vida, seguro saúde, seguro de casa, seguro de renda, seguro viagem. Não é só seguro, a BRJP Seguros é proteção com propósito. Tá na BRJP, tá seguro, tá bom? Então, muito obrigado a BRJP Seguros, obrigado a Yumi-san, né, que é responsável do escritório da BRJP lá em Fukuiken, tá? Muito obrigado a Yumi-san, então. E também agora agradecer a Daisuke Modas, né, a Daisuke Modas, que tem a loja física deles lá em Isezaki, né, Gunma-ken, dentro do supermercado Takara, né? Então, mas se você não mora na região também não tem problema, porque eles têm a loja online deles, né? A página online deles, né? Seria daisukemodas.com. Você pode entrar lá e tá conferindo os produtos que eles têm. E caso você se interessar, é só fazer o pedido que eles entregam na sua casa, onde quer que você esteja no Japão, tá bom? Então, muito obrigado a Daisuke Modas e a Daisuke Modas que sempre, como sempre, oferece um presente para o convidado, né? Então, eu vou entregar aqui para a convidada aqui. Presente da Daisuke Modas, tá bom? Então, entregue. Muito obrigada. Daisuke Modas, muito obrigado. Então, já está entregue a nossa convidada. Então, obrigado a Daisuke Modas mais uma vez. Obrigado ao Cláudio Sugimoto, né, que é o responsável da Daisuke Modas, juntamente com a esposa dele, a Márcia, tá? Muito obrigado por mais um episódio aqui apoiando o Drivecast, tá? E agora é isso, né? Deixa eu agradecer a todo mundo. Então, eu quero agradecer a nossa convidada de hoje, né? Pelo tempo dela, né? Que ela está compartilhando a história de vida com a gente aqui. E pedir para ela se apresentar, né? Por favor. Olá a todos. É um prazer imenso estar aqui, uma alegria, uma honra. Muito obrigada, né? Primeiramente, pelo convite. Eu já cheguei chegando, entrevistando o entrevistador. Bom, meu nome é Janaína Teoi. Eu moro aqui no Japão há mais de 20 anos num total, né, entre idas e vindas. É aquela história do famoso Dekaseki, né, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então tem aí uns 20 anos já de Japão. Sou terapeuta e recentemente eu rompi um ciclo de fábrica aqui no Japão devido a uma condição de saúde, né, acho que a gente vai compartilhar um pouquinho durante a entrevista. Mas sou gente como todos vocês, compreendo as dores, né, as dificuldades e todos os desafios que é viver aqui no Japão, trazer essa inspiração de empreendedor aqui também é muito desafiador, né, mas sempre aquela busca da nossa própria realização, né, então estou muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Bacana, vai ser bem legal poder ouvir sua história. E começando deixa eu só cumprimentar o pessoal aqui da live, que entrou na live aqui. Mili Miata, boa tarde. Tá. Depois... Ok, Mili, depois eu respondo essa mensagem, tá? Obrigado. Giovanna Yoshimoto Beikia, boa tarde. Vamos lá então. Oi, já trocaram o nome aqui, Janaína, né?
São tantos nomes? Muitos. Muita calma. Muita calma. Começando do começo então, Janaína, você nasceu aonde no Brasil? Você é de onde do Brasil? Eu sou do interior do Paraná, da cidade de Umuarama. Umuarama, Paraná. Nasci, cresci até aos 6 anos de idade lá. Uhum. Com 6 anos a gente veio para o Japão pela primeira vez. Meu pai já estava aqui, né? E aí veio eu, minha mãe e os meus irmãos. E a gente morou na região de Osaka. Tá. Uhum. E aí, nesse período, eu entrei ali na escola japonesa, né? Com muita dificuldade, porque na época não tinha muito brasileiro, né? Eram poucos brasileiros. Acho que até hoje, na região de Osaka, lá não tem muito, né, brasileiro. Uhum. E eu tive bastante dificuldade com a escola, né? A língua não compreendia, a cultura deles era muito diferente, né? A forma deles lidar com as crianças era muito diferente, muitas coisas me assustavam e eu era uma criança muito chorona. Não parece, né? Eu era muito chorona e muito apegada à minha mãe, né? Porque quando eu tinha 2 anos de idade, o meu pai veio para o Japão pela primeira vez, então ela era tudo, né, pra gente. Então eu sempre fui muito apegada à minha mãe. Sim. E o fato de estar longe dela, num lugar onde eu não entendia o que as pessoas falavam, né, foi muito difícil. Eu chorava muito na escola. Minha mãe tinha que ir lá assistir as aulas comigo. E foi onde eu comecei a aprender a língua japonesa. Não porque, nossa, que interessante, quero aprender, não, porque não tinha uma outra opção. Né? E eu aprendi muito rápido a falar o japonês e eu comecei a esquecer o português. Minha mãe me ensinava português em casa. Só que a gente não ficou muito tempo aqui, a gente ficou 1 ano mais ou menos. E aí a gente voltou, né? Eu, minha mãe e os meus irmãos voltamos pro Brasil. Depois retornamos mais uma vez quando eu tinha 12 anos. Aí foi onde nós ficamos por 10 anos aqui. Tá. No caso, você é filha única? Não, eu tenho 2 irmãos mais velhos. Eu sou a caçulinha, a princesa. Tá, entendo. Eu sou o caçula também, eu entendo. Você só fala que o caçula é mimado da família. É isso? Eu falo que é judiado, viu? É o judiado? É o judiado. Né? Os irmãos mais velhos se aproveitam um pouquinho. Olha só, eu posso falar que eu fui mimado, né? Ai, que bom, que bom. Mimado assim, afetivamente, né? Não aquela coisa materialmente, enfim, né? Mas... Sim. É diferente, né? Eu acho que você é o quê? O segundo? Só que... Não, então, eu sou, como é que se diz? Eu sou o caçula com uma diferença muito grande pra minha irmã acima de mim, né? É só você e a sua irmã? Nós somos em 5. Sim, acredita! Eu ia falar assim, né? Depois, a minha mãe, depois de 2 filhos, já tá craque, né? Não é qualquer coisa que assusta, né? Então, assim, o primeiro filho é aquele mais cuidado, né? Tá. Aí o último já é aquele mais largado, né? Aí, caiu, levanta, dá nada não e vai. Eu fui aquele filho atemporal, né? Que o pessoal fala, né? Então, acho que para meus pais foi aquela experiência gostosa de ser pai novamente depois de tanto tempo, né? Que tem uma diferença muito grande de idade, né? Você foi a nostalgia. Eu acho, né? Enfim, mas voltando pra você, né? Pra sua história de vida, né? Deixando a minha de lado. Bom, quando eu voltei para o Japão, né, pela segunda vez, eu estudei escola brasileira. Daí a gente já morou na região de Mieken, aquela concentração de brasileiros, né? E eu não tive, assim, tanto contato com os japoneses, né? Então, aquele Nihongo que eu aprendi lá atrás, eu já esqueci muita coisa. E comecei a fazer arubaito, né? Porque a gente é adolescente, quer aproveitar, mas quer um dinheirinho também, né? Para poder aproveitar. Sim. Então, eu comecei a fazer arubaito com 13 anos aqui. Como eu sou grandona, né? Alta, o pessoal conseguia me infiltrar dentro das fábricas ali, mentindo a minha idade. Então, eu comecei a trabalhar com 13 anos, fazendo arubaito.
ganhava meu dinheirinho e ia festar, né? Não tinha preocupação nenhuma com a vida, só queria aproveitar. Sim. Quando eu tive 17 anos, eu recebi uma proposta para trabalhar como modelo. Eu fui em Tóquio fazer o curso, né, a entrevista e tudo. Tinha que fazer aquele tipo um portfólio, né, de apresentação. Só que eu precisava pedir medidas ainda, né? Não estava assim dentro do padrão japonês ali, nas medidas certas. E aí eu comecei a fazer academia, né, a corrigir a alimentação, e nesse meio tempo eu engravidei. Entendo. Eu engravidei com 17 anos e aos 18 eu fui mãe. Só que o relacionamento não deu certo e segui a carreira solo, né? E quando a minha filha estava para fazer 1 aninho, a gente voltou pro Brasil. Tá. E aí lá no Brasil eu conheci o meu atual esposo, da qual já tem 17 anos que a gente está juntos. E aí lá no Brasil, vivendo os altos e baixos da vida, né? Muitas dificuldades, como eu disse, eu era uma pessoa muito chorona, muito emotiva, tudo me arrastava emocionalmente, sabe? Então eu sentia muito, eu chorava muito, eu sofria pra caramba, tudo era um problema muito grande na minha vida. Aquela coisa de você fazer tempestade com uma gota d'água, né? Nem um copo d'água, né? Uma gota de água. Essa era eu. Então, tudo na minha vida era um problema, tudo era muito difícil, tudo era uma dificuldade. E aí, o meu pai, ele precisou passar por um processo cirúrgico, uma cirurgia de coração, né? O médico olhou pra ele e falou que ele era um milagre vivo, né? Andando. E nesse meio tempo eu já estava vivendo assim um processo de, eu falo, colapso interno, né? Onde você começa a perceber a escuridão da sua própria alma, sabe? Então eu já estava ali num processo de busca pelo autoconhecimento, de compreender melhor as minhas emoções, o porquê que eu sofria tanto, né? Por que tudo era tão difícil. E nesse tempo que o meu pai precisou passar por essa cirurgia, muita coisa aconteceu, sabe? Muita coisa aconteceu. Eu tava de mudança, eu tive que deixar a mudança, eu tava com o emprego meio pendurado, né? Casamento pendurado, então assim, foi muita coisa que aconteceu ao mesmo tempo. A gente fala assim, o teto desabou, né? Aí cai tudo. Ali foi um momento assim do maior colapso que eu senti, existencialmente falando, porque foi onde tudo aquilo que eu depositei sentido a minha vida toda, eu vi simplesmente o chão se abrindo e nada daquilo fazia mais sentido, sabe? Então eu não tinha mais onde eu me agarrar. Foi onde eu me senti completamente perdida. E aí onde veio, né, aqueles pensamentos, não quero mais viver, eu quero acabar com a minha dor, né? Não é que a gente quer morrer, na verdade, a gente não quer sentir aquela dor que a gente está sentindo. E aí foi onde eu mergulhei mais profundamente, né, na busca do autoconhecimento, na busca por Deus. E procurei processos terapêuticos, só que eu sou uma pessoa que eu fico analisando, olhando, observando muitas coisas. E aí eu comecei a observar o terapeuta. Falei, caramba, mas que pessoa incrível, né? Ela tem um conhecimento que consegue direcionar, ela consegue compreender o que o outro sente, direcionar para uma solução. E aí eu peguei e falei assim, se eu tiver o conhecimento que essa pessoa tem, sim. eu vou conseguir me entender mais profundamente, né? E aí foi onde eu comecei a fazer formações terapêuticas, para me entender, para cavucar mais fundo, sabe? Por trás de todas as dores que eu sentia, de tudo aquilo que eu via como um problema, como uma dificuldade. Eu estudei muitas culturas, religiões, porque eu nasci e cresci dentro da Igreja Católica. Certo. Eu fui missionária em uma comunidade franciscana por alguns anos no Brasil.
estudante de teologia e em nenhum desses lugares eu consegui encontrar as respostas para os questionamentos que eu tinha dentro de mim, né? Entendo. E aí foi onde eu comecei a explorar outras culturas, outras religiões, né? Outras sabedorias, conhecimentos, porque o próprio professor de teologia, que eram bispos, padres da igreja, quando eu fiz um questionamento, ele olhou pra mim e falou: filha, não é aqui que você vai encontrar as respostas que você quer. Aí foi onde eu fiquei perdida, né? Eu fiquei meio bugada. Eu falei: ué, como assim? Né? Então, se não é dentro da igreja que eu vou encontrar essas respostas, onde que eu vou encontrar? Aí foi onde eu comecei a me aventurar. E depois que eu comecei a fazer essas formações terapêuticas, eu fui mergulhando cada vez mais fundo, né? Dentro de mim mesma, trazendo compreensões cada vez maiores sobre a minha própria jornada de vida, sobre as dores, os traumas que eu carregava e eu nem sabia. A gente tem muito trauma emocional, não porque a gente quer, mas porque eles aconteceram em um momento onde nós não tínhamos consciência suficiente para lidar com tudo aquilo. Então, assim, um trauma, ele nasce de uma incompreensão, né, da impossibilidade de você assimilar tudo aquilo que está acontecendo, principalmente emocionalmente, e dar um direcionamento para aquilo tudo. Então a gente fica com muitas pendências, né, dentro de nós. E foi onde eu comecei a explorar, né, esses traumas ali dentro de mim, trazer mais compreensão, fui ressignificando isso tudo e aquele barulho mental, sabe, aquela perturbação, foi cessando dentro de mim. Quando eu estava vivendo aquele momento, né, aquele auge do colapso da minha vida, quando meu pai passou pela cirurgia, né, e tudo, um pouquinho depois, a gente estava construindo a nossa casa, eu terminei a casa, eu olhei para casa e falei: eu não quero mais isso daqui. Sabe, um sonho da sua vida tá ali, ó, você concretizou aquele sonho, você planejou, eu desenhei a planta da minha casa, escolhi todos os detalhes da minha casa, do jeito que eu queria. E quando estava pronta, eu olhei e falei: cara, não é isso. Sabe, não, isso aqui não tem sentido. Mas por que veio esse sentimento? Olha, o porquê eu não sei te responder, mas todos nós passamos por esse processo de estar sempre em busca de algo que dê sentido à nossa vida, né? Aquela palhinha que eu dei com você antes aqui. Tá. A gente passa a nossa vida buscando sentido. Tá. E muitas vezes a gente joga esses sentidos para coisas externas, né? A grande maioria das vezes a gente quer conquistar alguma coisa, quer realizar alguma coisa, alcançar um nível de sucesso pessoal, financeiro, né? Profissional. Então a gente sempre está projetando para fora isso. E quando eu vi que aquele sonho estava pronto, meio que bate aquela bad, assim, né? E agora? Qual que é o sentido da minha vida? Porque até então, o sentido da minha vida era conseguir realizar isso daqui. Né? Aquela batalha diária de você fazer tudo que precisa ser feito para proporcionar ali um maior conforto para sua família, né? E você tá naquela batalha e isso tá te movendo. E isso tá movendo a sua vida. Sim. E a hora que você chega lá, qual é o sentido de continuar? Tá. Né? E aí foi onde eu comecei a perceber que não era sobre conquistas materiais. Eu precisava de uma realização da minha própria alma. Então, assim, foi um momento de muito colapso na minha vida. E aí eu sentei no quintal do fundo da minha casa e eu chorava porque existia um vazio muito grande dentro de mim e eu não conseguia entender o porquê, né? O que preencheria esse vazio dentro de mim. Então eu sentei para chorar que nem uma criancinha. Sabe aquela criancinha que senta, chora, esperneia e grita. E a única coisa que eu queria naquele instante era encontrar uma paz dentro de mim, sabe? Fala assim, aquilo que a gente
chama de Deus, né? Eu queria encontrar porque nada mais fazia sentido na minha vida. Então, a única coisa que eu queria naquele momento é aquilo que a gente chama de Deus. E eu chorei muito, muito. E aí, em um determinado momento, quando eu puxei o fôlego, né, pra chorar de novo, eu puxei o fôlego e eu simplesmente soltei assim. E não tinha mais choro, não tinha mais aquela dor que eu tava sentindo, não tinha mais nada daquilo ali dentro de mim. Foi muito estranho, foi uma sensação muito estranha. Eu até abri, eu senti como se tivesse uma presença ali, sabe? E eu abri o olho pra ver se tinha alguém ali. E não tinha ninguém, eu tava sozinha. Só que eu comecei a olhar ao meu redor, e eu me perguntava, cadê? Cadê aquilo que tava doendo aqui dentro? Sabe? E não tinha, só tinha paz, eu tava muito em paz. Eu sentia, assim, uma plenitude muito grande. Do nada. Do nada, né? Sim. E aí eu pensei comigo, eu falei assim, se tudo que eu queria era Deus, e se isso é Deus, é isso que eu quero todos os dias da minha vida. E eu vou buscar isso todos os dias. Eu vou, sabe, aonde for, pra ter isso todos os dias da minha vida, porque foi a sensação mais maravilhosa. O mundo aqui fora não tinha mudado nada. Minha casa estava lá, o caos estava lá, os problemas estavam lá, as dificuldades estavam lá, só que eu estava completamente diferente. Então eu percebi que o problema não eram as coisas, sabe? Não eram as situações, as circunstâncias, e sim como eu me posicionava diante de tudo aquilo que acontecia. Por que de repente minha vida estava um caos e agora não está mais? Com os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, as mesmas situações. Então aquilo ali foi um clique, uma virada de chave assim, muito grande. E naquele momento eu determinei, se for preciso eu vou até o inferno, mas eu vou viver essa presença todos os dias da minha vida. E aí eu não parei mais. Mas é interessante, né? Isso que você falou agora, essa experiência que você teve. Realmente eu vejo dessa forma também, que todos nós, assim, a forma que a gente vê o mundo, eu costumo falar que a gente tem um filtro dentro da nossa cabeça, né? Dentro da nossa mente, assim, né? E a forma que a gente vê, cada um vê, né, o mundo, só que nesse filtro tá assim, ali tem muita coisa assim que a gente, muitas crenças, né? Muitos traumas. Sim. Então, por isso que a mesma pessoa, duas pessoas diferentes vê a mesma situação, quer dizer, teoricamente a mesma situação, só que eles enxergam diferente, né? Vamos falar assim, né? Uma experiência completamente oposta, né? Exatamente. Porque a gente aprende a enxergar o mundo através das nossas próprias emoções, as nossas incompreensões, na verdade, né? Estudando, fazendo, né, as formações terapêuticas, estudando mais sobre a mente humana, sobre as emoções humanas, né? A gente começa a perceber que a gente não enxerga o mundo como ele é. A gente enxerga ele como a gente acha que nós somos. Porque existe esse filtro, né, que você falou. Esse filtro, ele vai captar apenas aquilo que você está apto para enxergar, de acordo com a sua história de vida. Sabe? Então, todas as suas experiências, desde o momento da sua concepção, porque os traumas, eles começam ali, desde o momento que a gente foi concebido, né? A forma como nós fomos concebidos, se existia amor, carinho entre os nossos pais, se foi um momento onde existia essa troca amorosa, ou se foi um momento, sabe, de tentativa de reconciliação, ou um momento onde não tinha essa conexão de amor, né? Pessoas que nascem, por exemplo, de abusos sexuais, né? Então tudo isso já carrega uma informação para nossa alma, né? Fala assim, existe um padrão vibratório ali, né? Dessa energia. E aí tem tudo aquilo que você vivencia durante a gestação. A gente está muito conectado com a nossa mãe,
né? O que ela sente, o que ela vive. Então, assim, se ela carrega traumas, né? Esses padrões inconscientes, a gente tá ali vibrando junto com tudo aquilo, né? Então, muitos dos nossos primeiros traumas, eles já acontecem ali durante a gestação. Depois que a gente nasce, a gente ainda não conhece nada, né? Eu falo assim, a gente é um papel em branco. Sim, sim. Então, a criança, ela vem para o mundo para conhecer o mundo primeiro através das emoções. Né? Porque você não tem a mente formada, você não tem cognição, você não entende nada. A criança, ela só sente. Então, para a criança, o mundo dela inteirinho são as emoções. Por isso que muitas vezes uma coisinha desse tamanhozinho, né, a criança faz uma tempestade num copo d'água. Eu falo que eu fui criança até meus 30 anos de idade. E tudo aquilo que a criança ela vive, muitas vezes ela não compreende, né? Tudo isso que gera um impacto emocional cria um trauma, porque ela não entende, ela não consegue assimilar, né, aquelas informações, então ela só sente e percebe. Então essa percepção, de acordo com a emoção, cria padrões. É aí onde a criança entende e aprende como ela é amada, como ela é importante na vida das pessoas, né, o quanto o outro é importante para ela. É daí que surgem as nossas carências, né, as nossas manias, porque tudo aquilo que gera uma dor, a gente desenvolve um padrão de comportamento para tentar nos proteger dessa dor. Então, uma criança que em algum momento ela fez uma coisa errada, sei lá, ela derrubou e quebrou um copo. Aí a mãe, o pai brigou com ela, né, naquele momento ali do fervor, né? A criança, às vezes, ela se sente rejeitada pela forma como o pai chamou atenção, como ele reagiu diante da situação. Então, ela sente que ela foi rejeitada, que para ela ser amada, ela não pode fazer coisa errada, sabe? Então, tudo isso vai desenvolvendo padrões comportamentais. E a gente cresce sem saber que eles existem. Sim. E na vida adulta, tudo aquilo que em um momento nos protegeu lá atrás se torna uma limitação. É onde você começa a perceber que sua vida está estagnada, sabe? A vida não está fluindo, você não consegue prosperar profissionalmente, você não consegue prosperar dentro de uma realização pessoal sua, sabe? Você começa a perceber que coisas simples são um grande problema para você, sabe? E aí onde você começa a analisar a sua vida e falar, não, eu acho que tem alguma coisa errada, sabe? Sim. É que hoje em dia, sei lá, vamos pegar assim, para os nossos pais, nossos avós talvez, né? Questão disso que a gente está falando hoje, agora, né? Essas informações todas. Hoje em dia está muito mais fácil essa informação, na verdade, né? Mas na época, antigamente, na época dos nossos pais e nossos avós, né? Tipo assim, eles não tinham esse conhecimento, né? Então, partindo desse princípio, assim, hoje em dia está mais, entre aspas, fácil para os pais, claro, desde que tenham essa informação, né? Tentar criar um pouco melhor nesse sentido, né? Das crianças, né? Então, é muito relativo isso, sabe? Porque, assim, uma criança que ela foi super protegida pelos pais, né? Vamos falar assim, os pais foram muito amorosos, muito acolhedores, né? Estavam sempre ali ajudando, apoiando. Essa criança, ela cresce com uma bolha ao redor dela. Eu sou super protegido. Ela se sente extremamente amada, mas muitas vezes isso se torna a maior limitação dela, porque ela não consegue sair fora dessa bolha. Então é aquela pessoa que ela não consegue, por exemplo, se desenvolver profissionalmente, porque muitas vezes o desenvolvimento profissional dela vai fazer ela mudar para uma outra cidade onde ela vai ter que ser
distanciar das pessoas das quais criaram esse campo de proteção, onde ela se sente segura. Então ela se torna limitada a estar perto dessas pessoas, porque é onde ela se sente confortável, se sente mais segura, se sente amada. Tá. Se a gente coloca ali, né, essa mesma pessoa em uma outra situação, onde os pais foram mais liberais, mais soltos, né, cobraram um pouco mais de atitude, né, deram bastante incentivo para essa pessoa fazer a vida dela fluir, sair para o mundo e tal, muitas vezes ela pode olhar para isso tudo e enxergar uma rejeição. Eu não fui importante o suficiente para os meus pais, por isso que eles me jogaram no mundo, sabe? Não que essa foi a intenção. Então, assim, a gente vê os casos, que nem você falou, né, duas pessoas vivendo uma mesma situação, mas com interpretações completamente diferentes. Gêmeos. Tem o mesmo pai, a mesma mãe, né? Foram concebidos no mesmo ato, nasceram no mesmo dia. Os astrólogos, né? Tem o mesmo mapa. Sim. Tem o mesmo mapa, o mesmo signo. Né? Teve a mesma criação, as mesmas condições, só que são pessoas completamente diferentes. Personalidades completamente diferentes. Essas duas pessoas, gêmeos, podem ser idênticos. Elas não têm o mesmo pai e a mesma mãe. Porque cada uma sente e percebe de uma maneira diferente. Então o problema não é a criação, o problema não foi a forma como eles foram educados, as oportunidades que foram oferecidas para eles. Isso é algo nosso, sabe, da nossa própria alma. Eu falo que a gente já nasce com a personalidade. Dentro da psicologia moderna hoje, fala-se muito da responsabilidade do comportamento dos pais, né, no desenvolvimento da criança, dos traumas e tudo mais. E isso é muito confortável para as pessoas, porque quando elas começam a perceber que elas têm traumas, têm dificuldades, têm limitações, elas olham para esses estudos e falam assim, é culpa do meu pai. É culpa da minha mãe, porque eles foram assim, eles fizeram tal coisa, e anula a autorresponsabilidade, né? Tá. Então, assim, eu falo que todos nós já nascemos com uma personalidade, e tudo aquilo que acontece na nossa vida, né, onde a gente nasce, a nossa educação, a nossa criação, as condições de vida, tudo isso serve apenas como um estímulo para desenvolver aquilo que já é seu. Então, isso que você está falando seria a questão, vamos dizer, espiritual nossa. Sim. A gente já vem, como você falou, com essa personalidade, só que essa questão dos traumas, você está falando que é mais questão de, para você realmente, como se falar, evoluir nessa área. Exato. A gente vem de um processo de crescimento constante, né? Não adianta você querer aprender tudo, que você não vai dar conta de aprender tudo, porque é tudo muito vasto, né? Muito abundante. E cada personalidade, ela tem as suas potencialidades. E muitas vezes a gente não compreende essa inspiração que a nossa alma traz, né? Para se expressar aqui no mundo. E essa incompreensão de si mesmo faz com que a gente distorça todas as coisas. Aí é onde a gente sofre, né? A gente negligencia as nossas inspirações, as nossas criatividades, sabe? Porque tem coisas que são muito únicas da nossa própria alma. A gente fala assim que no mundo a gente é o Ctrl-C, Ctrl-V, né? A galera só copia e cola ideias, né? E coisas. Só que a gente se acostuma a pegar o que funciona pro outro e tentar fazer dar certo pra gente. Sim. E a gente esquece que dentro de nós existe, fala assim, uma coisinha que fica te coçando ali dentro, te chamando para realizar algo maior na sua vida.
Só que muitas vezes você não quer escutar essa voz que tá te chamando aqui dentro. Você olha pra fora e vê o que dá certo pra todo mundo. O que deu certo pra fulano, o que deu certo pra ciclano. Ah, será que isso faz sentido pra mim? Será que não faz? E a gente fica sempre indo pra fora. Buscar fora uma realização que só vai vir de dentro. Entendo. Então a gente passa muitos anos negligenciando, sabe? Essas experiências que são só nossas. Entendo. Por medos, né? Por limitações, por percepções que a gente não percebe muitas vezes. Aí quando tem essa questão, como se diz? O importante é a questão do autoconhecimento. Sim, eu falo que o autoconhecimento não é um caminho necessário. Ele é único. Ele é o único caminho que a gente tem, sabe? Porque se você não trilha a jornada do autoconhecimento, a vida ela vai ficar te espremendo o tempo todo até você aprender o que você precisa aprender. Muito se fala sobre a lei do karma, né? Então muitas pessoas crescem com aquele conceito que eu vim pagar os meus pecados, estou aqui pagando pecados dos meus ancestrais, né? Aquela coisa toda, mas a lei do karma, para mim, ela não é um castigo, ela não é uma punição. Ela é uma dívida de aprendizado. Dívida de aprendizado. Dívida de aprendizado. Então, assim, tudo aquilo que eu estou vivendo agora está me trazendo determinados desafios. Para que eu possa aprender alguma coisa, para que eu possa crescer em algum aspecto, me descobrir. Só que se eu negligencio, se eu fico negando essa experiência, ela vai voltar em algum outro momento. Só que ela não volta do mesmo jeito. Ela volta modificada, potencializada. É onde você percebe que você está vivendo ciclos repetitivos. Né? Então você vive essa repetição com pessoas diferentes, em lugares diferentes, mas a lição é sempre a mesma, sabe? Qual é essa lição? Muitas vezes é aprender a cuidar mais de mim mesmo, porque eu fico cuidando de todo mundo. Aprender a me silenciar, porque eu falo demais, muitas vezes. Né? Aprender a olhar mais para mim. Aprender a cuidar um pouco mais do outro, porque tem pessoas que são muito egocêntricas, né? Então, assim, tudo depende de pessoa para pessoa, sabe? É uma jornada única que cada um veio trilhar. Então, assim, quando eu comecei a estudar, né, a psicologia do autoconhecimento, psicoterapias, e tem aquelas coisas de padrões, né? Tem um padrãozinho que quando acontece isso, a pessoa faz isso e aquilo. Eu olhava para aquilo e falava assim, não pode ser. Eu não aceitava. Não aceitava, porque eu sempre trouxe comigo esse olhar de unidade, sabe? Cada pessoa ela é única. Né? A gente estava conversando um pouco em off também, mas o ser humano, de uma forma geral, é tão incrível que é tão individual, né? Sim. Por isso que nós somos cada um é um indivíduo, né? Exato. Eu falo assim, as pessoas às vezes elas querem se sentir especiais, né? E muitas delas pagam qualquer preço para se sentirem especiais. Só que não é esse o objetivo. É você reconhecer que você é único. Não é que você é especial, melhor ou pior do que ninguém, sabe? Você é único. Quando você chega nessa consciência, sabe, de que eu sou um ser único e ninguém vai ser igual eu, você para de vibrar naquela consciência de competitividade, sabe? Porque é o que a gente vê muito hoje no mundo, né? Pessoas competindo com outras pessoas, querendo ser mais do que outras pessoas, fazer melhor do que o outro, e não é sobre isso. É sobre você expressar a sua essência, sabe? Essa coisa que só você tem para oferecer no mundo. Sim. Aí para essa luta, sabe? Essa busca incessante. Não tem fim. Não tem fim. E você começa a se realizar em absolutamente tudo aquilo que você faz. Sim.
Acho que também falando um pouquinho da minha experiência, né? Mas assim, questão do você achar o propósito também, né? Sim. Isso eu acho que depois, pelo menos mais ou menos foi essa sequência que eu segui, na verdade. Eu não falei, na verdade, mas a questão do autoconhecimento, né? Uhum. Aí depois, quer dizer, na verdade eu já tinha essa vontade de fazer algo, na verdade, né? Mas assim, não sabia o que, como. Mas aí nesse processo que eu, tipo, é que eu pulei umas partes da história, na verdade, né? Mas assim, eu passei por esse processo de autoconhecimento, na verdade, né? Sim. Todos Então, passam, né? Todos passam. enfim. Então eu falo assim, não é uma opção o caminho do Uhum, autoconhecimento. Ele é sim. obrigatório, né? Não, você pode até não postergar, procrastinar ou postergar, mas se você É não passar por esse inevitável. processo, você pode até tentar fazer algo, mas não vai fluir, né, as Não, coisas, né? não. Hum, Pode até fluir, mas é igual construir a casa dos meus sonhos. Tá pronta, e uhum, agora? hum. Não vai, você vai conseguir chegar naquele ponto, mas você vai sentir ainda um vazio, né, na verdade. Exato. Continua uma Hum, falta, sabe? As pessoas, elas trilham a vida tentando preencher essa falta que tá dentro delas. E uhum, elas não percebem que é falta de si mesmas. Sabe? Porque em qual momento da sua vida você parou e falou assim: não, peraí, deixa eu me reencontrar? hum, A gente não faz isso. é, A gente não para se dar conta o quanto você é a pessoa mais importante da sua própria vida. A gente dá importância para tudo, para todas as coisas, mas a gente não para perceber que eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Porque se eu não existisse, como é que eu ia poder amar alguém? Sabe, como que eu poderia olhar nos olhos da pessoa que eu mais amo na minha vida e falar para ela, eu te amo? Porque se eu não existisse, esse sentimento nunca existiria. uhum, Então a gente não se dá conta disso enquanto a gente está vivendo uma vida no automático, buscando uma coisa que a gente nem sabe o que a gente quer. A gente acha que sabe o que quer. A gente sabe que a gente quer o sucesso profissional, o sucesso financeiro, uma realização pessoal ali. A gente quer mais conforto, né? A gente uhum, quer melhorar a nossa qualidade de vida, mas e depois disso? Sabe? E o que está por trás disso? Para que isso tudo, uhum, sim, né? Então, é aí onde eu falo que existe uma sabedoria transcendente, né? Uma sabedoria muito maior, atuando nos detalhes da nossa vida. E tudo aquilo que a gente vê como um grande desafio, sabe, como um grande problema, é a sabedoria da vida atuando por trás daquilo ali para te trazer a consciência daquilo que você está negligenciando há muito tempo. Porque você se mantém o tempo todo ocupado, distraído, e hum, não para, sabe? A gente não pausa por um segundo para olhar para aquilo que verdadeiramente tem valor na nossa vida. Então nada é em vão. Só que o que a gente uhum, faz? Por não ter esse conhecimento, uhum, por não ter essa percepção, a gente se descabela. Né? A gente enlouquece com as coisas que acontecem na nossa vida. Eu fui uma pessoa de extremos, sabe? Eu era muito emotiva, né? Que nem eu falei pra você, eu era uhum, arrastada pelas minhas emoções, tudo era um drama na minha vida, tudo, nossa, eu chorava. E de repente, naquele dia que eu senti, sabe, aquele vazio, aquela paz, que tudo continuava do mesmo jeito, mas eu estava diferente, aquilo mudou sabe, completamente a minha perspectiva com relação à minha própria vida. Eu falava, caramba, cadê? Sabe, aquele barulho todo? A minha mente, ela nunca tinha ficado tão quieta. E aí eu percebi que o problema não é o barulho que está lá fora, era o barulho que estava dentro de mim. E no momento em que eu consegui alcançar esse silêncio, eu falei assim, cara, a vida pode ser muito maior. uhum, uhum. Você falando isso aqui, eu sempre lembro de música, né? Eu lembrei de um É, trecho da música, acho que é do Vitor e Léo, tem uma parte, tem um trechinho bem, fala assim,
Não sei dizer o que mudou, mas nada está igual. Exatamente, Né? exatamente. Acho que isso aí traduz tudo, né? Do que você falou agora, Tudo, né? tudo. E é o que eu falo, sabe, para as pessoas que passam por terapia, né? Comigo, não é que você vai fazer a terapia e a sua vida vai mudar. Você vai mudar. E a partir de você, a sua vida muda. Uhum. Porque, inclusive, isso que eu tava falando, eu tava conversando com outra pessoa também um tempo atrás e ah, as coisas que estão fora de nós, a gente não tem controle, né? Não. A gente tem controle das nossas ações, nossos pensamentos, de como a gente quer enxergar as coisas também, né? Então, o que a gente pode fazer é o óbvio, né? É mudar a gente mesmo, né? Não Exato. tem como a gente mudar as pessoas ao redor, né? Eu falo assim, muitas pessoas falam assim sobre controle mental, né? Você controlar a sua mente, controlar os seus pensamentos. Não é que você controla, você direciona. É diferente. E a partir do direcionamento que eu dou para os meus pensamentos, eu controlo as minhas escolhas. Sabe? Sim, sim. Porque assim, os pensamentos, eles são muito aleatórios, eles vêm. Não tem como você controlar o que vai vir na sua mente. Entendo. Só que você tem o controle de alimentar aquilo ou não. Sabe? Isso tá no teu poder. Quando vem um pensamento, você começa a dar atenção para ele. Sabe? É uma coisa muito louca. Começa com uma coisinha assim, de repente, tá aquele caos. Você já montou um cenário, meu, apocalíptico na sua vida ali, ó, por causa de um pensamento. É verdade. Mas no momento em que surge, eu falo assim, muitas pessoas nunca se questionam. Será que esse pensamento é meu? As pessoas não se questionam. Não se questionam, sabe? Por que será que eu comecei a pensar nisso? Sabe, buscar a origem desse pensamento. As pessoas não param para perceber isso. Mas elas simplesmente se identificam e vai dando corda, vai alimentando e aquilo vai crescendo. Então, assim, no momento que surge um pensamento, é o que eu faço com isso? Tem sentido isso daqui? Isso vai agregar alguma coisa na minha vida? Vai ser importante? Sabe, vai me trazer algum benefício? Não, não vai. Só vai te afundar em emoções negativas e um padrão negativo. Então, beleza, isso não é bom pra mim, então o que eu vou fazer? Vamos começar a pensar outra coisa. Então você dá outro direcionamento. Certo. Acho que uma vez eu vi um vídeo também falando assim que a gente tem, sei lá, 50 mil pensamentos por dia, né? Não sei se é fato ou não, enfim, mas assim, são muitos, né? Aí é claro que a gente não tem como a gente ficar monitorando cada pensamento, então, mas uma forma mais fácil de fazer isso é você ver o seu sentimento, né? Como que tá, se tá positivo, se tá negativo, como que tá, né? Do tipo, né? Eu falo assim, tudo começa com um pensamento, né? Porque as emoções, a gente não tem muito conhecimento sobre o que é as emoções, né? Eu tenho alguns cursos, imersões que eu falo para os meus alunos. Você sabe me dizer qual é a diferença da emoção e o sentimento? Não. Emoção é só um processo químico. A partir de uma percepção mental, de pensamentos, eu vou gerar estímulos para produzir determinadas químicas, neuroquímicas. Essas neuroquímicas vão comunicar o meu corpo. Isso são emoções. Luta, fuga, perigo, alegria, prazer. Então, isso são químicos. São processos químicos atuando no seu corpo. Sentimento é quando você dá um sentido para a emoção que você tem. Então, quando eu falo, e eu falo muito, você não é os seus pensamentos e você não é as suas emoções. As pessoas não conseguem entender porque não tem essa perspectiva de compreensão. Realmente, eu agora fiquei pensando aqui. É um pouco complexo, mas assim. Tá. Por exemplo, sei lá, comer, né? Acho que todo mundo gosta de comer, né? Nossa, comer é uma maravilha. Comer, essa coisa assim de você comer e ficar feliz é uma emoção. Porque
seria uma emoção. É um processo químico, Né? né? Acontecendo, porque dá prazer. Exatamente. Exatamente. Muitas vezes a gente, quando a gente está estressado, está ansioso, a gente acaba descontando nada. Acaba comendo assim pra, não sei, sabe? Saciar um pouco aquela ansiedade, ou aliviar aquele estresse, né, por exemplo, né? Só um alívio momentâneo, né? Uhum. E tem pessoas que descontam, né, em várias coisas. É aquele, fala assim, aquele vazio que tá dentro de você que você tenta ficar preenchendo com coisas no mundo. Então tem um vazio aqui, eu quero fazer o quê? Eu vou comer para me sentir satisfeita. Eu vou viajar para me sentir feliz. Eu vou comprar, né? Tem a galera aí das compras, sai comprando roupa, sapato, bolsa, carro, né? Só mulher não, tá? Carro, acessórios, né? E fica tentando se preencher, porque no momento em que eu compro alguma coisa, olha, eu conquistei isso daqui, eu tenho. Isso me traz um sentimento de posse, de conquista, então isso me dá prazer. Mas aí é o depois. E depois que a emoção passa? E depois que o efeito dessa neuroquímica passa? O que sobra? O vazio de novo. Sim. Então é aquela coisa que não tem fim, sabe? Então vamos começar lá, né? Sou criança, eu quero uma bicicleta. E aí você ganha a bicicleta. Agora eu quero um skate. Agora eu quero um roller. Agora eu quero um videogame. Saiu um videogame novo. Tem um jogo novo. Sabe? Agora eu quero um celular. Porque eu quero ter redes sociais. Porque agora eu quero ter seguidores, eu quero ter like. Não tem fim. E aí vai, agora eu quero uma casa, agora eu quero um carro. E não acaba, sabe? Não acaba. E aí, chega no fim da vida, a pessoa... Eu falo assim, a vida ela traz a conta em um determinado momento. E a hora que a conta chega, você vai olhar para tudo aquilo que você viveu e você vai falar assim, qual foi o sentido disso? Sabe, daquilo tudo, o que sobrou para mim? O que eu vou levar comigo de tudo isso que eu vivi? Você fala assim... não sei, né? Você falando isso, me vem à mente assim, tipo... falando da minha experiência própria também, né? Mas assim... Não sei, né? Eu queria deixar algo... Sei lá, a gente falando que nem pessoa falar, deixar algum legado, né? Alguma coisa assim, sabe? Que você passou por essa vida e você fez algo do tipo assim, pelo menos, né? Valeu a pena. Que valeu a pena, né? Bom, me veio isso à mente, né? Sim, na verdade, né? A gente tava conversando off aqui, né? Muitas pessoas, elas trilham essa jornada de vida buscando um sentido. E aí é onde eu falo, deposito o sentido da vida. Eu quero uma bicicleta, eu vou comprar uma bicicleta. Agora eu quero uma moto. O sentido da minha vida é batalhar para comprar uma moto. Agora eu tenho a moto, o sentido é batalhar para comprar um carro. Agora eu tenho um carro, eu vou batalhar para comprar minha casa. Sabe? E assim vai. E a gente sempre vai movendo a vida porque a gente tem alguma coisa que a gente está projetando o sentido da nossa vida. Tá. Então a gente precisa, é como se fosse um combustível, né? Sim. Que está te empurrando para continuar. Só que no momento que você conquista tudo, você já tem tudo, qual é o sentido de continuar vivendo? Né? É verdade, né? Aí é onde você olha para a sua história de vida e você vai se perguntar, qual foi a utilidade disso tudo? E daí é o momento onde o ser humano ele começa a despertar, eu falo assim, um despertar da alma. Porque a alma, ela não busca um sentido para viver. A vida é o próprio sentido. Estar vivo é o sentido, é o propósito. Eu também sempre falo assim, é muito diferente você ter um propósito e você viver com um propósito. Se a gente tem um propósito, é isso. A bicicleta, depois a moto, o carro, então você está sempre buscando, vivendo por esse propósito, de uma conquista. Sim. Só que se você vive com um propósito, absolutamente tudo o que você faz te realiza. Você encontra realização em todas as coisas que você faz.
Isso muda totalmente a sua vida. Porque você não fica condicionado a conquistar alguma coisa para você se sentir feliz. Entendo. Para você se sentir realizado, para você sentir que a vida valeu a pena, sabe? Uhum. Não. Cada passo, cada manhã que você acorda, isso já é o propósito. Estar ali. Sabe? Poder respirar. Encontrar essa magia da vida nos detalhes, sabe? Nas pequenas coisas. Que tanta gente espera um evento grande na vida pra sentir que a vida valeu a pena, sabe? E muitas pessoas vão embora dessa vida sem sentir que a vida valeu a pena. Né? Realmente. Bem triste isso aí, né? Infelizmente. As pessoas depositam muito o sentido da vida no outro, sabe? No relacionamento, no filho, nos pais, sabe? Na profissão. Só que tudo isso, eu falo assim, é necessário, é uma aventura que a gente vive, mas não é o propósito. É viver o propósito que vai conectar você ao sucesso de tudo aquilo que você faz. Eu tô pensando aqui, Faz sentido. Eu tô tentando assimilar tudo isso que você falou, mas mas eu sempre falo assim de. Talvez assim, né? Falando do meu caso, pelo menos assim, tipo. Eu cheguei naquele ponto de falar assim, não, agora eu quero fazer. Acho que também não falei essa palavra antes, né? Pra você, mas assim. Nossa, eu quero fazer algo onde eu possa ver que o que eu tô fazendo tá beneficiando as pessoas, né? Ser útil. Foi um sentimento que surgiu pra mim naquela época que eu tava lá na outra empresa, né? Muito tempo na empresa. Então. Mas acho que eu já cheguei nesse ponto de ter esse sentimento porque acho que eu já passei por um processo, né? Bom, eu vejo dessa forma, pelo menos, né? Que eu vivi bastante pra mim, do tipo, vamos falar assim, né? Aproveitei bem, né? Tive as coisas que eu queria ter, enfim. Falei assim, acho que agora eu já vivi bastante pra mim, eu queria fazer algo pros outros, né? De valor pro mundo, né? Acho que foi isso que eu. Pelo menos a minha experiência foi essa, no caso, né? Sim. Essa é a jornada de vida de todo mundo, sabe? Chegar nesse ponto de entender que a minha existência só tem valor, só tem sentido real quando a minha realização é contribuição para alguém. Porque, não sei, eu me sinto muito feliz, assim, não só assim pelo projeto do Drivecast, mas assim, no dia a dia, sei lá, às vezes você pode ajudar alguém de alguma forma que seja. Não sei se pra todo mundo é assim, mas eu me sinto muito satisfeito, né, de poder ajudar alguém numa mínima coisa que seja, né? Sim, porque você sente que sua vida tem significância. Tem uma professora de filosofia que eu sou apaixonada, professora Lucilena Galvão, e ela fala muito sobre o sentido das coisas. Para que isso serve, sabe? Isso aqui existe porque tem um propósito de existir, sabe? Uma cadeira, ela existe porque ela tem um propósito de servir para alguém poder se sentar. Por isso que a cadeira tem 4 pernas. Por isso que a cadeira ela tem um encosto, né? Tem ali onde você se senta. Se ela tivesse só 2 pernas, ela não pararia em pé. Então não faria sentido nenhum ela existir. E o ser humano? Sabe? Uma caneta, para que serve uma caneta? A caneta ela tem um propósito, ela serve a algum propósito. E o ser humano serve a quê? Porque todas as coisas que existem, sempre, em todos os contextos, existe para servir ao outro, não a si mesmo. Tá. Então ela fala sobre o ser humano. O ser humano também, ele não serve, não existe para servir a si mesmo. Sim. Ele existe para servir a algo maior do que ele. Só que isso a gente só vai entender depois de capengar muito na vida. Mas com você, assim, como que foi
você começa a perceber tudo isso assim, né? Foi nesse momento, né? Foi pouco depois dessa fase do autoconhecimento, como que foi? Foram várias fases, né, da vida. E depois que eu vivi essa experiência, que eu determinei ali, né, se for preciso eu vou até o inferno, mas eu vou viver isso todos os dias. Eu não sabia o que eu tava falando. Eu não sabia o que eu estava falando, mas eu levei muito a sério isso, sabe? Porque aquele momento eu entendi que o problema não era lá fora, sabe? Não era o mundo, não eram as pessoas, era eu com eu mesma, sabe? Sombras, dúvidas, dores que eu carregava dentro de mim. São as minhas próprias sombras, né? Os meus demônios internos. Então eu entendi que eu precisava mergulhar mais fundo em mim mesmo, sabe? Olhar para esses aspectos negativos que eu carregava dentro de mim para poder encontrar uma luz maior. Então foi onde eu fui me aventurando para dentro de mim mesma. Parei de ficar olhando para as pessoas, sabe? Reparando pessoas, julgando pessoas, e comecei a me compreender. Entender que o outro que eu vejo lá fora, ele é só uma projeção de um aspecto que está dentro de mim mesmo. Então, se eu vejo o bem no outro, é porque esse bem está dentro de mim. Agora, se eu olho para o outro, eu julgo, critico, aquilo que eu estou percebendo no outro não está no outro. É eu reconhecendo a mim mesmo. Então, eu falo assim, quanto mais você trabalha o autoconhecimento, menos você julga as pessoas. Você não consegue julgar. Porque você começa a compreender com mais profundidade que existem aspectos da nossa psique, sabe, que são horrorosas, vamos dizer assim, horrorosas. Muitas vezes a gente olha para uma pessoa que, sei lá, tipo, o marido traiu a mulher, fez a mulher de palhaça, tinha filhos, largou, virou as costas, abandonou a mulher com as crianças e tal. Você olha para aquilo e você fala assim, nossa, como é que o cara conseguiu fazer uma coisa dessa? A mulher dele era uma mulher tão boa, né, e tal. Só que existia dentro dele um vazio muito grande, uma dor muito grande. Maior ainda foi a dor de ter deixado. Porque a gente tem uma dualidade dentro da gente. O instinto de buscar a minha felicidade, mas também a consciência de que é errado. Então ele sofre muito mais do que aquele que é deixado. Só que parece que ele tá bem, mas não tá. Sabe, pessoas que cometem crimes, enganam as outras, né, fazem várias coisas, humilham. Hoje a gente, né, tá aqui na internet, a gente vê muitas pessoas humilhando outras na internet, sabe? Então tudo isso são sombras que elas carregam e elas não reconhecem em si, que levam elas a agir de uma determinada forma completamente distorcida, com o propósito de se sentir aceita, de se sentir vista, se sentir acolhida, respeitada. Isso aí, tipo assim, como que fala? Muitas vezes são algumas frustrações que a pessoa tem na vida, alguns provenientes de traumas, talvez, não sei. Sim, e ela não compreende. Tá. Então, assim, toda ação, ela tem uma causa. Então, por trás de tudo aquilo que as pessoas estão fazendo, tem uma causa interna. Algo que está levando a pessoa a pensar, agir, falar o que ela fala, que nem sempre ela mesma compreende. Porque se realmente compreendesse, né, se realmente tivesse essa consciência, ela não faria. Sim. Não faria. É a mesma coisa, as pessoas falam assim, você acha que a pessoa não tem consciência do que ela está fazendo? Não, ela não tem. Não tem. Por mais que ela fale que sabe o que esteja fazendo, se ela está prejudicando outras pessoas, se ela está fazendo isso para o benefício próprio,
sabe, de uma forma egoísta, ela não tem consciência do que ela está fazendo. Ela acha que tem, né? Mas na verdade. Ela tem uma dor. Ela tem uma dor tentando ser curada. E hoje em dia eu acho que. Você acha que tá mais. Como é que fala? Agravou mais essa questão, assim, de um modo geral? Por conta das redes sociais, assim, de uma forma? Eu acho que hoje tudo tá mais escancarado, assim, né? Eu falo. Antigamente a gente não tinha as redes sociais como a gente tem hoje, né? Tudo assim, aberto. Só que tudo que a gente vê que existe hoje já existia. Sabe? Já existia. Se você pegar, por exemplo, a gente olha e fala assim, nossa, olha tal tecnologia. Pega aí um filme, sei lá, do ano 2000, você vai assistir, aquela tecnologia já existia naquele tempo, sabe? Então, não é que tudo mudou. Tudo se evidenciou. Ah, tá. Sabe? Mas o que eu percebo hoje é num contexto assim, geral, né, das pessoas. A gente tem mais distrações. Por conta da internet. Mais distrações. Não só por conta da internet, por conta de muitas coisas que foram inventando, sabe? Ao longo dos anos. Modas, sabe? E aí isso leva as pessoas a estar sempre ocupada com alguma coisa. É verdade. E nunca olhando para si mesmo, sabe? Buscando esse verdadeiro autoconhecimento, essa verdadeira transformação interna. E aí elas sofrem, e aí que está a grande problemática, porque as pessoas não sabem que sofrem. Elas sofrem, mas elas não sabem que elas estão sofrendo. Você acha que isso daí por causa que a pessoa acha que aquilo é normal por causa do que você acha que ela... Porque ela cresceu e se habituou a pensar como ela pensa, a sentir o que ela sente, a viver os ciclos recorrentes que ela vive. Então, para ela, tudo é normal. Tá. Se tornou um hábito. Então, hoje é normal as pessoas entrarem em relacionamentos, entra e sai, entra e sai, entra e sai, porque ninguém presta. Então, é normal. Ninguém presta. Sim. É normal a pessoa ter crises de ansiedade. É normal ter, sabe, momentos super depressivos na vida dela. Ela não percebe que aquilo não é normal. Porque as pessoas estão normalizando aquilo que adoece. Então é normal ofender o outro e o outro ficar ressentido. É normal falar umas verdades e a pessoa achar ruim, sabe? Então, as pessoas se habituaram a viver no meio de conflitos, de ofensas, de fofocas, sabe? De narrativas destrutivas e achar que tá tudo bem. Infelizmente. Eu acho que isso, nesse ponto, acho que tem bastante influência das redes sociais mesmo, né? Tem a internet em geral, né? Potencializou bastante. Eu acho que, particularmente, acho que... Eu falo assim, mesmo, né? A internet não é que ela mudou alguma coisa. Ela só evidenciou aquilo que já existe. Sim, acredito que muitas coisas que hoje a gente vê em grande escala sempre existiu mesmo, né? Exato, ela só fala assim, escancarou isso tudo, né? Sim, sim. Janaína, eu vou pedir licença para você, vou novamente agradecer nossos patrocinadores, nossos apoiadores, tá bom? Agradecer aqui nosso patrocinador aqui, Açaí Motion, né? Acredito que todo mundo já conhece o Açaí Motion. Massa e Bonaventura, alguém ainda não conhece. O Açaí Motion é um energético brasileiro, tá? Que ele é envasado aqui no Japão. Ele oferece não apenas o poder revitalizante das vitaminas do açaí, mas também a cafeína natural do guaraná e a cor vibrante da cenoura negra, tá, né? Além disso, é formulado com redução de açúcar e é totalmente livre de proteína animal, tornando-se uma escolha ideal para crianças, atletas e idosos também. Algumas características principais seriam aroma de tutti-frutti, não contém taurina, é livre de glúten. No caso, esse extrato de açaí seria rico em vitaminas do complexo B. O extrato de guaraná seria fonte natural de cafeína.
O extrato de cenoura negra seria corante natural e baixo teor de açúcar, apenas 32 calorias a cada 100 ml, tá? Dica de consumo, aprecie gelado, puro ou como base em drinks, tá? E outra dica seria evite a tarde de abrir. Do resto é só apreciar o Açaí Motion, que é muito bom mesmo, tá bom? Então, muito obrigado ao Açaí Motion, obrigado ao Santana, né, que é responsável da Açaí Motion. Muito obrigado. E também agora agradecer a BRJP Seguros, né? A BRJP Seguros, ela oferece vários tipos de seguros. Ela oferece seguro de carro, seguro de moto, seguro para pet, seguro de vida, seguro saúde, seguro de casa, seguro de renda, seguro viagem. Não é só seguro. A BRJP Seguros é proteção com propósito. Tá na BRJP, tá seguro. Então, muito obrigado a BRJP Seguros, obrigado a Yumi-san, né, que é responsável da BRJP lá em Fukuiken, né? Tá, então muito obrigado. E agora também agradecer a Daisuke Modas, né? A Daisuke Modas, que tem a loja física deles lá em Isezaki, Gumaken, né? Eles ficam dentro do supermercado Takara de Isezaki. Mas se você não mora na região, não tem problema, porque eles têm a página online deles, né? Seria daisukemodas.com. Você pode acessar a página deles e tá dando uma olhadinha. E caso interesse, algo interesse, né? Você pode estar adquirindo, fazendo um pedido, né? E eles vão entregar aonde quer que você esteja aqui no Japão, tá bom? Então, é isso, muito obrigado a Daisuke Modas, obrigado ao Cláudio Sugimoto, né, a esposa dele é a Márcia, que são os responsáveis da Daisuke Modas. É isso então, muito obrigado a todos. Então vamos voltando aos poucos ao nosso ponto inicial, Janaína. Vamos. Mas ainda tem. Eu não vou voltar direto, né? Eu vou enrolar um pouquinho no caminho para fazer mais hora também. Tá, você tem que sair pra cá. Deixa eu ver. Eu não sei nem onde que a gente tá. Eu também não sei não, mas... Não faço não, ideia. Eu vou sair pra cá, fica mais fácil de sair. Só sei que estamos num parque aqui. Tá. Você fala também bastante da questão da espiritualidade, né? Sim. Porque eu sempre me questionei muito sobre a existência, esse mistério da vida, né? Sim. Então eu não acredito, né? Não acredito que nós viemos dos macacos, né? Um processo evolutivo, porque se tá nesse processo evolutivo aí, acho que nem deveria existir macaco mais, né? Não acredito no Big Bang como é contado, né? Então eu vejo a vida como um milagre por si mesmo, né? Tudo tem uma inteligência tão grande que o homem não conhece ainda, ele está em busca, né, de conhecer todos esses mistérios. Então existe um autor disso tudo, né? Então para mim isso é inegável. E eu sempre gostei muito de procurar compreender o desconhecido, né? Então isso me instigava bastante. E quando eu comecei a estudar o autoconhecimento, como eu disse, né, tinha lá os padrões e tudo, e eu não aceitava muito, né? Porque eu sabia que todo mundo era único, né? Então, eu sempre coloquei o manto da espiritualidade ao redor de tudo, né? Buscando o sentido maior em todas as coisas. Como eu disse, né, eu comecei a minha vida lá nas raízes católicas, né? Mas cheguei a um determinado momento ali da minha vida onde o próprio padre falou que eu não ia encontrar as respostas que eu queria dentro da igreja, né? E foi onde eu comecei a me aventurar. Hoje eu falo assim, eu não tenho uma religião. Tenho conhecimento de muitas religiões, tenho ali as minhas raízes, né, e vivência e experiência dentro da Igreja Católica, mas hoje eu vivo a minha conexão com Deus. Aquele silêncio, sabe, aquela paz, aquela plenitude que eu senti aquele dia sentada lá no quintal da minha casa, para mim aquilo é Deus. É uma presença
que está em mim, está em você, está em todas as pessoas, em todo lugar. Como diz na Bíblia, né? Nós somos imagem e semelhança. Nós somos o templo. Então, se nós somos essa imagem, nós somos essa semelhança, não estamos separados. Então, assim, eu comecei a viver a minha vida reconhecendo e santificando todas as coisas, sabe? Tudo a todo momento. Eu fiz todas as formações terapêuticas para me entender, para me curar, né? Nunca com o intuito de me tornar uma terapeuta um dia. Mas aconteceu, né? Foi uma coisa assim que aconteceu no meio do caminho, que me trouxe assim essa realização, sabe? Eu senti que tudo aquilo que eu vivi a minha vida toda, todas aquelas dores que eu sofri, né, as minhas curas, as ressignificações fizeram sentido, porque a partir disso tudo eu consigo servir alguém, ajudar outras pessoas. Sim. Né? E aí foi onde eu comecei a fazer os atendimentos terapêuticos, mas sempre trazendo a base da espiritualidade. Não religião, espiritualidade. Porque eu falo assim, espiritualidade é esse relacionamento entre você e o divino. Não é dogmas, não é conceitos, doutrinas, não. É o relacionamento de intimidade entre você e o divino. Tanto que o processo terapêutico, ele é diferente. É um processo que eu acabei desenvolvendo, vivendo a minha própria experiência e trouxe isso como uma ferramenta para ajudar outras pessoas. Então eu falo assim, a gente quer encontrar compreensões, mas a nossa mente, ela é ilimitada. Tem aquele filtro, né? Sim. Então a nossa mente limitada, ela vai mentir muitas vezes, sabe? Aquela mente que mente. Né? A nossa mente, ela conta histórias, ela arruma desculpas, justificativas, né? Autossabotagens. Autossabotagem, né? Muitas. Então, para que você consiga encontrar, sabe, a verdade da sua vida, porque assim, não existe uma verdade absoluta. Existe a sua verdade. Sim. Eu falo, né? Todos somos únicos. Então, é a sua verdade, é a minha verdade, é a verdade de quem está assistindo. É muito único. O que serve para um não serve para o outro. Então, dentro do processo terapêutico, o intuito é te ajudar a se reconectar com essa essência que está dentro de você. E é essa essência que vai revelar a verdade para você. Não sou eu. Essa questão assim segundo no que você acredita, né? Assim, quando a gente a questão do espírito, assim, a partir do momento que o embrião é gerado ali, ela já tem o espírito já ali, no caso? Como que seria, no caso? A vida, você fala, né? Sim. Eu acredito que sim. Mas eu acredito que ele já existia muito antes de estar ali. É simplesmente um processo. Eu falo, para que a gente possa se materializar, a gente tem que ter um veículo para estar aqui, né? Então a gente precisa de um corpo. Então no momento em que esse corpo, né, essa possibilidade de expressão material começa, é onde a gente também começa a nossa jornada. Porque enquanto não tem ali uma vestimenta, sim, você já existe, mas em um outro plano, não no plano físico. Sim.
Então, assim, a partir do momento que houve a concepção, tornou-se possível a sua expressão. Fisicamente falando, né? Sim. Essa parte também eu acho. Eu sou bem curioso também nessas partes assim, mas eu fico pensando assim, né? Como que é tudo isso, né? Tem muita coisa que na verdade a gente só vai saber descobrir quando a gente talvez deixar esse corpo, né? Na verdade, né? Então, durante o processo terapêutico, a gente trabalho com regressão de memórias, né? Para ressignificação, compreensão dos traumas, né? Ressignificação e tudo. Grande parte das pessoas vai em busca da causa, né? Porque a gente não fica tratando os sintomas. A gente vai lá direto na raiz, na causa de todo o problema, né, que a pessoa está enfrentando ali, os desafios e tal. E quando a gente vai lá na causa, muitas pessoas, elas voltam para um determinado momento na vida intrauterina, que é quando elas estão ainda lá na barriga da mãe. Sim. Né? Então eu falo assim, nossa, mas não tinha consciência nenhuma, né? Nem conhecia o mundo, não conhecia nada, mas você já existia. Lá você já se expressava, você sentia, né? Você interpretava emocionalmente aquilo que estava acontecendo. Então, por mais que fala assim, mas eu não lembro, não tem, né, memória, como que eu ia saber? Você já existia? Sim. Então, assim, tem muita coisa que a gente vive, não sabe que vive, e mesmo se souber, não lembra. Porque a nossa mente, ela é muito falha, né? A mente humana, ela é falha, ela é incrível, ela é extraordinária, mas ela tem as suas limitações, né? Tipo assim, uma dúvida que me veio à mente agora, assim, tipo, existe nosso espírito, tem a nossa consciência, né? Sim. São coisas distintas. Eu falo que o espírito e consciência são uma coisa só. Tá. Né? Aí a gente fala sobre a alma. Né? Tem a alma humana. O que é a alma humana? A alma é aquilo que possibilita o espírito viver a experiência. E a alma não está separada do corpo. O corpo é só, vamos falar assim, a roupa que a alma veste. Né? As pessoas, elas ficam, eu falo assim, mais didaticamente, né? Tentando dividir, separar, sabe? E criam uma ilusão de que existe um mundo espiritual e um mundo físico. Mas não existe, tudo é uma coisa só. Um não existe sem o outro. Né? Então, assim, quando a gente fala sobre o espírito, né, o fôlego de vida, isso é a consciência. É aquilo que nos torna semelhantes ao Criador. Por isso que muitas pessoas falam sobre você ser um co-criador, né? Manifestar os seus sonhos, trabalhar com a lei da atração e todas aquelas coisas, né? Porque nós temos esse aspecto, que é a consciência. Só que qual é o nível, sabe, o grau de consciência que nós temos com essa consciência maior? E isso diferencia todas as coisas. Tá. Você acha que essa questão de consciência a gente consegue trabalhar para que ela, como que se diz, potencializa, seria isso? Muito, muito, totalmente. O autoconhecimento nos proporciona isso, né? Esse crescimento consciencial. Tá. E quanto mais você expande, né, a sua consciência com relação a si mesmo, com relação à própria vida, mais o seu mundo se amplia. A forma que você percebe as coisas muda também, né? Totalmente, completamente, né? Totalmente. Então eu falo assim, eu há 10 anos atrás era a pessoa que só enxergava problema, dificuldade em todas as coisas.
Hoje eu sou a pessoa que eu encontro oportunidades em tudo. Sabe, eu já não vejo mais problema, eu vejo oportunidade. Ah, então você não enfrenta desafio nessa vida? Sua vida é plena? Não, não é assim. Tenho os meus desafios, mas cada desafio que eu encontro, para mim é uma oportunidade de crescer um pouco mais, de aprender algo que eu ainda não aprendi, de ressignificar uma dor que eu ainda não tinha encontrado dentro de mim. Né? Então, eu vejo hoje a minha vida como uma grande aventura. Essa questão da dificuldade, assim, é uma coisa que eu nunca tive, assim, nada assim, muito difícil na minha vida, assim, mas eu digo, falando da minha experiência de sair da zona de conforto, né? Pra mim, dentro da minha realidade, foi uma dificuldade, tipo assim, né? É doloroso, não é? É doloroso, tipo assim, eu não quero me expor na internet, não, né? Aquela história toda, né? Tipo, coisas, pensando agora pra coisas banais, vamos falar assim, eu não sei, né? Mas pra mim, na época, tipo assim, era uma dificuldade, né? Mas assim, uma vez que você desafia, se propõe a desafiar essa saída da zona de conforto, vamos assim dizer, você evolui, na verdade, né? Sim, muito, muito mesmo. É aquela coisa, né? É de praxe. Depois que a pessoa faz, ela se pergunta, né? Nossa, por que eu não fiz antes? Né? Mas existia ali uma corrente invisível que prendia ela. Então eu falo assim, tudo está na nossa mente. Tudo é um nível de consciência que nós temos. Sim. A nossa mente, eu falo que ela é muito poderosa, na verdade, né? Ao mesmo tempo que ela é muito incrível, assim, muito poderosa, mas desde que você consiga trabalhar ele é a seu favor, né? Porque a princípio ele como quer te proteger, acho que ele te sabota de muita coisa, né? Ele te bloqueia de muita coisa, né? Exatamente. A percepção que eu tenho, né, no caso. Sim, sim. Eu falo assim, a mente humana, ela é uma ferramenta. É uma ferramenta da consciência. Só que é assim, por exemplo, vamos pegar um celular. A gente tem um celular. Esse celular, ele vai funcionar de acordo com os aplicativos que você instala nele. Certo. Certo? Um computador. Ele vai funcionar de acordo com os aplicativos, com a configuração que você coloca ali. A mente é a mesma coisa. A consciência é o poder. A mente não tem poder. A mente é só a ferramenta. A consciência, ela tem um poder exponencial. Só que ela precisa da mente para poder atuar. Mas se essa mente, que é o meu computador, eu só instalei joguinho, Candy Crush, o negócio da fazendinha, né? Só coloquei porcaria ali, ó, pra funcionar. Como que a minha consciência, que é esse potencial todo, vai conseguir se expressar se ali na mente não tem configuração, não tem programas que possibilite esse potencial acontecer? Entende? Entendo. Então, isso o autoconhecimento ele faz. Ele começa a fazer uma faxina na sua mente. Você começa a eliminar aquilo que não te serve mais. Aqueles filtros de percepção que você tinha, você começa a varrer eles. E aí sim você começa a inserir novas informações que vão agregar crescimento, vão agregar mais potencial, mais expressão para tudo aquilo que você tem capacidade de fazer. Entendo. O pessoal que fala muito assim da nossa mente humana associa muito a nossa mente com o computador, na verdade, né? Sim. Como você está falando agora mesmo. Sim. É uma analogia muito assertiva, eu falo. Quando a gente nasce, a nossa memória RAM, um dos dois, né? Memória ROM, memória RAM, esqueci agora, mas tá vazio, tá em branco, né? Tá em branco. E conforme a gente vai, né, tendo as nossas experiências, vai entrando, né? Exatamente. Então, assim, tudo vai sendo moldado. Se tem uma coisa que é extremamente moldável, é a nossa mente. E isso a ciência traz dentro da neuroplasticidade, que fala, né? A substância mais plástica que nós temos são os nossos neurônios, as nossas ideias, percepções. Então, como que eu faço para ressignificar um trauma? Eu substituo aquele trauma por uma nova experiência.
A questão da ressignificar, você fala? Exatamente. Tá. Então antes isso tinha esse sentido, mas espera aí, deixa eu dar outro sentido para esse negócio aqui. Então a mente, né, os nossos neurônios, eles criam novas conexões, novas informações, criam uma nova rede de informação. Onde a partir da ressignificação, não é que eu nunca mais vou sentir o medo, por exemplo. Não, eu vou sentir o medo, mas no momento que eu receber o estímulo dessa neuroquímica, meu cérebro vai procurar quais foram as referências que eu tenho. Então, eu ressignifiquei. Se o medo antes para mim era algo muito ruim, perigoso, e eu fui lá e substituí ele com uma crença de oportunidade, de descobrir algo novo, no momento em que eu tenho o estímulo de sentir o medo de novo, o que eu vou automaticamente reagir como uma nova informação. Como, caraca, isso aqui pode me trazer um novo aprendizado. Se antes eu me recolhia, né? Vamos falar assim, a gente se enfia debaixo do armário. Sim. Se antes eu me escondia, agora eu vou me permitir viver algo novo. Descobrir algo novo. Sim, sim. Viver uma experiência nova. É que nem computador mesmo, né? Tô pensando aqui. A nossa mente realmente é incrível mesmo, né? Exatamente. Assim, eu vi que recentemente você passou por uma fase difícil, né? Tipo, da questão da cirurgia e tudo mais. Sim. Como que foi pra você, com todo esse, né, conhecimento da questão, bom, tudo, né, que a gente conversou até então, né? Como que você encarou tudo isso? Como que foi, assim? No começo deste ano, desde o ano passado, na verdade, né? Eu comecei a ressignificar muitas coisas na minha vida. Muita coisa. Eu falo assim, aquilo que a gente acha que já ressignificou, muitas vezes volta. Não porque você não resolveu, mas porque agora você alcançou um nível de consciência maior que abraça uma profundidade maior daquilo, né? Então, assim, durante anos eu fui ressignificando muitas coisas na minha vida e no ano passado tudo começou a vir à tona de novo. Mas tudo veio assim de uma vez, né? Uma avalanche. E eu me permiti viver esse silêncio, me recolher um pouco mais, pausar, sabe, mais as minhas atividades e viver esse meu processo. Então eu fui ressignificando muitas coisas. E aí no começo desse ano, em fevereiro, foi assim a gota d'água, onde eu percebi um padrão que eu arrastava por muitos anos, que eu nunca tinha mexido nele. E quando eu percebi esse padrão, eu ressignifiquei dentro de mim. E aí foi assim, sabe, soltou um peso tão grande, tão grande. Eu respirei fundo e falei, acabou, eu encerrei esse ciclo de anos na minha vida. E aí logo depois, eu passei mal, um dia na fábrica, eu passei muito mal, uma dor muito forte no estômago, e ela vinha pra lateral, assim, nas costas. Na hora eu pensei, cólica de rim, né? Nunca tive cólica de rim, né? Nunca fiquei doente. Mas foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Porque ela vinha em ondas, assim, e quando vinha o pico dessa onda, me dava calafrios, falta de ar, náusea, sabe? E aí eu comecei a querer perder os sentidos. E aí foi onde eu falei, não dá, vou embora. E eu fui no médico. E quando eu fui no médico, dentro de mim, essa voz já falava, tá tudo bem. Tá tudo bem. Então eu fui tranquila e calma. E aí o médico examinou, né? Ele aperta tudo assim, eu não sentia nada, ele achou estranho e fez uma tomografia computadorizada para verificar como estava o rim, né? O fígado, o baço e tal. E aí ele chamou de volta no consultório e ele falou assim, olha, fígado tá ok, rim tá ok, o baço tá ok, pâncreas tá ok, a parte de cima tá ok.
E para um bom entendedor, né? A parte de cima significa muita coisa. Aí ele falou, na parte de baixo tem uma massa que eu não sei dizer o que é, mas eu vou te dar encaminhamento para o hospital, para um especialista, para você verificar isso. Então, lá na clínica, ele já ligou, já agendou, né, no hospital, e eu fui na próxima semana. Aí foi quando eu fiz o exame e descobri um tumor. Só que antes de eu ir para o hospital fazer essa primeira consulta, eu sentei ali no escritório de casa e simplesmente fui conversar, né, com a minha essência, que eu ensino isso para todo mundo que passa por terapia comigo, né? Vamos conversar com essa sabedoria. E eu perguntei o que era. E a resposta simplesmente foi assim: é o fim do ciclo que você já encerrou. E aí eu comecei a refletir, sabe, aquele ciclo interno, né, daquele trauma, limitação que eu encontrei ali no finalzinho de fevereiro na minha vida, que eu encerrei, eu pus um fim, eu perguntei se era isso. E disse que sim. Tipo, você fechou esse ciclo dentro de você, você rompeu ele dentro de você, então uma nova consciência nasce. E agora, fisicamente, a gente vai encerrar esse ciclo. Porque isso aí que está aí dentro de você não faz parte dessa nova fase. Não te pertence mais. E aí eu fui na consulta no hospital e lá na consulta ele falou: você tem um tumor, tá enorme e tem que tirar. Eu falei, tudo bem. Nessa calma e nessa tranquilidade, né? Eu falei, tá, tudo bem. Aí ele, não, vai pra casa, conversa com a sua família e tal, né? Eu falei, não, tudo bem. Então eu já saí de lá com a cirurgia marcada, com os exames todos programados já. Então, assim, desde o início, eu vi esse diagnóstico como uma prova do encerramento desse ciclo. Tá. Eu trago muito a questão da metafísica. Já ouviu falar da metafísica? Eu já ouvi falar. A metafísica, ela traz o conhecimento de que toda doença, ela tem origem na alma. Né? Antes do corpo adoecer, a nossa alma viveu processos de dores e sofrimentos. Então, para que algo se materialize fisicamente, é porque a alma já está capengando ali, né, há um tempão. Então, assim, eu arrastei um ciclo por muitos anos. O médico falou, eu não sei quanto tempo faz que esse tumor tá aí, mas ele tá grande. Então, assim, por anos eu fui arrastando um padrão que era o seguinte, tudo tem uma representação. Então, o ovário, né, ele representa o poder criativo. É de onde o poder de vida nasce. A trompa é o caminho por onde esse potencial de vida vai encontrar um lugar para poder crescer e se materializar, que é o útero. O tumor, ele estava abraçando o ovário e a trompa. E qual foi o padrão que eu encerrei na minha vida? Por muitos anos, eu não negligenciei o potencial criativo, porque eu sabia que eu tinha. Eu tenho, assim, vários e vários rascunhos que eu anoto os insights, as ideias que vêm, sabe? Eu anoto tudo, eu crio projetos, mas eu não executava. Então eu não dava caminho para que isso pudesse se materializar. Então isso foi um ciclo muito recorrente por muitos anos. E aí, esse ano, no começo desse ano, eu falei, não, chega, acabou. Não vou guardar mais nada, porque vem toda aquela questão, né, do medo do julgamento, né, o que os outros vão me chamar de doida, né, e tem tudo isso. Então eu encerrei de vez ali. Falei, não vou mais bloquear isso, vou deixar fluir. Só confiar. Então, quando apareceu esse tumor, especificamente ali, a leitura se fez completa, né? Do ciclo que eu encerrei
de não dar mais caminho para esse potencial criativo se manifestar, e o tumor ali, porque existia um potencial, ele não encontrou, não foi, tipo assim, eu não dei caminho para ele, então ele ficou estagnado. Então esse potencial criativo, ele cresceu de uma forma desordenada, o tumor, especificamente ali naquele lugar. Tudo tem uma representação. Então, quando veio o diagnóstico, eu já sabia. Falei, não, tá tudo bem, eu já encerrei esse ciclo. Isso já não faz mais parte de mim. Então, assim, eu encarei tudo com muita leveza, sabe? E alegria. Eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz porque eu recebi um diagnóstico, porque para mim aquilo ali era só a confirmação do encerramento desse ciclo. Não vi aquilo como um problema, sabe? Não vi aquilo como uma dificuldade. Eu vi isso tudo como mais uma aventura para mim viver. E assim foi. Não sei por quê. Eu fiz um vídeo do dia que eu fui internar, tipo um vlogzinho, né? Gravei um vlogzinho, assim, de eu saindo de casa, indo pro hospital e tudo. E aí, no primeiro dia de internação, à noite, eu postei esse videozinho no Instagram e fui dormir. No outro dia, quando eu acordei, tinha milhares de pessoas, sabe, centenas de comentários nesse vídeo. Viralizou. O mundo inteiro mandando boas vibrações, sabe, mensagens de carinho, torcendo, orações. Aquilo me assustou de uma forma tão absurda, sabe? O quanto aquilo ali repercutiu. E eu falei, caramba, sabe? Meio desacreditada, assim. E isso está extremamente alinhado com aquilo que eu encerrei em fevereiro. Que era, há muito tempo, eu penso em trazer um pouco mais da minha vida mesmo, sabe? Muitas alunas minhas falam para mim, você tem que mostrar mais para o mundo como é viver aquilo que você prega, que você ensina. Entendo. E eu tinha essa resistência, né? Então, ali naquele primeiro dia de internação, eu fiz isso. Tipo, vou mostrar para o mundo, é eu mesmo, sabe? Não com essa intenção, mas foi uma coisa muito natural. E aconteceu, e isso me assustou pra caramba. Sabe? Me assustou. E aí é onde eu falo assim, valeu a pena ter me segurado tanto tempo? Precisava chegar ao ponto de desenvolver ali um tumor, o risco de ter uma doença, para tomar essa consciência? Será que a gente precisa realmente chegar, sabe, em pontos tão críticos da nossa vida para olhar para aquilo que realmente faz sentido para nós? É que no dia, na prática, no dia a dia assim, da nossa vida, a gente. Acho que você comentou antes também a questão do nossos. O que essa pessoa vai falar, o que essa pessoa vai pensar. Tem muito dessa questão, né? Eu acho. Né? Sim, A só gente que isso deixa. são nossos julgamentos. Uhum. São os nossos julgamentos. Porque às vezes você não confia em você mesmo o suficiente. Você não acredita em você mesmo o suficiente. Então aí a gente. Esse julgamento interno, não é que a gente tem medo que o outro vai julgar do que o outro vai falar. Nosso medo é que aquilo que o outro fale confirme o que você fala para você mesmo. Entende? Então, assim, soltei, larguei, foi, sabe, tudo. E levei isso tudo como uma aventura. Continuo levando, né? Tá sendo uma aventura para mim, desafiador. Agora eu tô em casa, né, de molho. E antes a minha vida era uma correria, porque a gente divide, né? Fábrica, trabalho extra, né? Tipo terapia. Aí tem os afazeres de casa, os filhos, o marido, né? Então tá naquela coisa frenética. E eu sempre falava, nossa, a vida tá uma correria. Só que agora que eu não tenho fábrica para ir, não estou atendendo, né? Temporariamente minha agenda tá fechada. Tô só em casa. Eu fico caçando coisa para fazer. Eu não consigo ficar quieta. Aí eu me dei conta que o problema não era a correria, sabe? Dividir o meu tempo.
O problema é que eu sou inquieta. Tá. O problema é essa necessidade de se sentir útil para alguma coisa. E o fato de não fazer nada, para mim, está sendo muito desafiador por conta desse sentimento de inutilidade. Aí foi onde eu caí, 3 dias, né? De cama ali, enterrada no sofá, que não deu para mim fazer nada, mas trouxe a percepção de você também precisa se permitir ser cuidado. Sabe? Com mais profundidade ainda, né? Eu falo assim, os dias que eu fiquei no hospital não valeu porque eu estava pagando. Eu paguei para ser cuidada. Pagar pra ficar no hospital é complicado. Não é muito bom não, viu? Mas foi uma experiência muito enriquecedora para mim. Porque eu falo assim, as pessoas que passam por terapia, muitas vezes elas vêm trazendo queixas, sabe? Os desabafos ali. E eu me reconheço muito na história de vida delas. Então, assim, depois de ter passado por um diagnóstico, né, um processo cirúrgico e toda aquela tensão, né, isso tornou meu coração muito mais sensível com as pessoas que vivem isso. Eu nunca tinha vivido isso. Então, hoje eu posso olhar para essas pessoas e falar, eu compreendo você. Acho que isso é muito importante, né? Você realmente conseguir saber o que a pessoa está passando, assim, né? Porque você já vivenciou aquilo, né? Sim. Isso é muito importante, né? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença, né? Realmente. As pessoas, assim, que você atende, até então você atendia, pelo menos, assim, como que é o pessoal mais do Brasil, em geral, o mundo inteiro? É o mundo inteiro, O mundo inteiro, né? São brasileiros esparramados aqui no mundo todo, que buscam essa compreensão, né? Essa luz interna, para conseguir se direcionar. Porque eu falo assim, a minha terapia não é só uma terapia, sabe? Eu, ao longo de todos esses anos, eu consegui encontrar um caminho de liberdade. Qual é essa liberdade? Eu sinto, eu percebo, eu tomo consciência, eu compreendo e ressignifico. Então, eu ensino as pessoas a fazerem isso. Elas passam pelo processo terapêutico, e eu vou ajudando ela a desenvolver esse mesmo caminho dela conseguir compreender as próprias emoções e ressignificar as emoções e dar um novo direcionamento de vida. Ou seja, eu te dou autonomia para você seguir sua jornada, sem ficar dependente de processos terapêuticos o tempo todo, sabe? Aquela coisa contínua, né? Porque eu não gosto de ficar carregando chaveirinho por aí, né? Então, assim, a pessoa faz o processo terapêutico, tudo depende da entrega de cada um, claro. Mas o meu objetivo é ensinar você a ser suficiente. Né? Porque esse é um caminho possível, eu trilhei, eu alcancei, e eu não acho justo guardar isso para mim. Por isso que eu ensino as pessoas a também trilhar a sua própria jornada. Bacana. Uma vez alguém falou assim, fazer da sua dor, como é que fala? A cura das outras pessoas, né? Ajudar as outras pessoas. Exato. Eu falo, quando a sua cura se torna a cura do outro, você entendeu o propósito da vida. E chegando pro... tá indo para 2 horas já. Viu como passa rápido na hora? Mas assim, caminhando pro final, assim, né, Janaína, sempre peço pro convidado no final, assim, né, fazer um pequeno resumo, né? Pequeno resumo seria o que você aprendeu até o dia de hoje, pelo menos, né? Que nem eu sempre falo. Daqui pra frente tem vários mais aprendizados, muitos. Né? Mas pelo menos até o dia de hoje, tudo que você vivenciou desde a sua infância até o dia de hoje, o que você tirou da vida, né? A vida é incrível, sabe? Inquestionável isso. A vida, ela é extraordinária e nada, absolutamente nada, é em vão. Nada. Absolutamente tudo aquilo que você vive tem um grande valor. Tem um grande valor para o teu crescimento, para o seu desenvolvimento, para as alegrias maiores que você vai viver na sua vida.
E a felicidade, ela é uma escolha. A presença de Deus, ela é uma escolha. Ela já está, né? Ela já está. Deus, ele é presente, constante o tempo todo. Está dentro de você. Só que a diferença é o quanto você reconhece essa presença. Em tudo e em todos. Então a vida vale muito a pena. E ela é extraordinária. Ai, eu sou apaixonada pela minha vida. Sou apaixonada por esse processo chamado vida. É isso. Bacana. Tá ótimo, então, Janaína. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo, por você compartilhar essa história de vida, né? Única, né? Único. Todos nós somos únicos. Bacana, foi bem legal e espero que, né, quem assistir esse nosso bate-papo possa, né, talvez se identificar com alguma coisa que você comentou, relatou aqui, né, consiga achar uma luz, né, para a vida dela, né? Sim, espero ter sido um fator de contribuição aqui, né? Com você, sim, com todos vocês. Com certeza. Tá ótimo, então vamos despedir primeiramente aqui do vídeo, depois a gente despede da live também, né? Então, pessoal do vídeo, então, muito obrigado pelo Drivecast de hoje, tá? E até o próximo Drivecast, então, pessoal. Tchau, tchau, obrigado. Tchau, obrigada.